Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos aqui para fazer exatamente o que ministramos nesse louvor. Nos derramarmos, dizer o quanto nós o amamos. Então eu te convido a prestar este culto em adoração ao nosso Senhor juntamente comigo. Amém? Vamos começar com a nossa primeira passagem. E eu queria lembrar os irmãos que ainda continuamos no mês da juventude. Um mês um pouquinho mais longo e deu para a gente trabalhar muito bem esse tema que era tão necessário. Então eu queria trazer para a gente estar refletindo aqui um versículo que foi lido pela manhã, mas como tinham menos pessoas e eu já tive o desejo de colocá-lo, o Senhor confirmou no meu coração que era para a gente ler ele novamente. E eu queria começar esse culto fazendo um questionamento, porque o tema diz que somos um. Mas por que somos um? E eu vou pedir para nos colocarmos de pé para a gente começar a responder esse questionamento com esses versículos. Nós vamos ler primeiramente a juventude, apenas o 21. Você coloca primeiro para mim o 21, por favor, Marquinhos? Nós, em alta voz, juventude, vamos ler somente o 21 primeiro e depois leremos a sequência. Para que todos sejam misericórdia. Vamos de novo, hein? Daqui juventude de 0 a 100 anos. Vamos lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. E agora juntos, em uma só voz, vamos ler, agora com os outros que não são tão jovens, né? Eu acho que leu todo mundo até os 100 anos, né? Agora a partir de 120 para frente já não é muito jovem. Tô brincando, tá, irmãos? Vamos ler todas, do 20 ao 23, né, Marquinhos? Isso aí, vamos lá. Em alta voz, bonita, igual foi a primeira parte, hein, irmãos? Vamos lá, hein? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Aleluia. Louvemos o nome do Senhor com as palmas. Esse texto falou forte no meu coração pela manhã e aí eu passei o dia refletindo nele. Porque o propósito de Jesus, esse foi uma oração que ele fez ao Pai por nós, né, pelos cristãos. E aí que eu encontrei um textinho e eu gostaria de ler. Porque o próprio Jesus desejou e orou para que seus discípulos fossem um. E existe algo muito bonito nisso. Jesus não está falando apenas de convivência. Ele compara nossa unidade com a própria comunhão entre pai e filho. E ele mostra que essa unidade também tem um propósito, para que o mundo creia. Então é por isso que somos um só corpo, para que onde estivermos nos reconheçam como pequenos cristãos, nos reconheçam como enviados discípulos de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor com a entrega dos dízimos e ofertas nessa noite. Aquele que quiser ser o primeiro, se
obrigada, Senhor. Muito obrigada pelas vidas que se expuseram aqui nessa noite em adoração a Ti, entregando seus dízimos e oferta. Muito obrigada por aqueles que estão aqui entregando também a sua vida em adoração a Ti. Que esse recurso seja bem administrado para o crescimento da sua obra aqui nessa terra e manutenção daqui, do mundo físico, que é o que necessita. Nós sabemos que Tu és o dono do ouro, da prata e de tudo, e Tu não precisas disso. Nós também não precisamos desse recurso, mas sabemos que para um mínimo de conforto necessitamos. Então te pedimos, Senhor, que sejam administrados com sabedoria. Louvamos o Seu santo nome, porque já temos visto, Senhor, o bom emprego desse valor aqui na nossa casa de adoração a Ti. Louvamos o Seu santo nome, Senhor. Amém. Gostaria de pedir a Rosana para estar fazendo uma oração pelos nossos jovens, e aqueles que tiverem um motivo especial, coloquem suas mentes em seu coração. Pode colocar a mão no seu peito, pode colocar a mão direcionada para um jovem que você acha que precisa dessa oração nesse momento, e ela vai estar levantando esse clamor pela vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, não só da missão, mas de todo mundo que estão precisando ser tocados neste momento. Soberano Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, estar, Senhor, em Tua presença, Senhor, podendo te adorar, te exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Neste momento, Senhor, eu lhe peço, Pai, pela juventude da Tua igreja, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Deus, abençoando, dando direcionamento, Pai, que eles tenham visão, Senhor, vinda dos altos céus, para que eles possam escolher os caminhos certos, Pai, onde eles devem andar, para que eles possam, Senhor, fazer as escolhas certas, Pai. Ó Deus, que eles possam ser, Senhor, guardados pelo Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o mundo, Pai, tem oferecido tantas coisas, Pai, que aos nossos olhos parece bonito, Pai, mas nós sabemos que no final de tudo, Senhor, leva à perdição. Que os nossos jovens, Pai, venham fechar os olhos, Pai, para as coisas do mundo e que eles possam olhar somente para Ti. Que o Senhor seja o alvo, Senhor, e que eles possam ir na Tua direção, que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles possam ficar firmados, Pai, em Ti, Senhor. Tome, Senhor, cada jovem da Tua igreja em Tuas mãos. Fortaleça, Pai, não somente os jovens, mas os adolescentes também, Pai. Que o Senhor possa sustentar, cuidar, guardar e proteger, Pai. Neste momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor que seja derramada toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida, Senhor, da nossa juventude, Pai. Que eles não sejam enganados pelo diabo. Que o diabo, Senhor, toda vez que forjar alguma arma contra a nossa juventude, que ele venha cair por terra em nome de Jesus. E nós declaramos que Satanás, ele não tem poder contra a juventude de Jesus, contra a tua juventude, Pai, contra os teus filhos, contra os teus servos. Por isso eu te digo, Satanás, sai em retirada em nome de Jesus. Ó Deus, cubra os nossos jovens com o teu manto, com o teu sangue, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Que eles possam ser cobertos, Pai, e que eles não venham, Senhor, sentir paixões pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece, mas que eles possam viver a paixão em Ti, Senhor, que eles possam Te amar, que eles possam, Senhor, sentir a alegria de Te servir, que eles possam sentir a alegria de estar em Tua presença. Ó Deus, aqueles que já passaram pela Tua igreja e hoje estão afastados, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, dessas vidas, e que o Senhor possa resgatá-los, Pai, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa resgatar essa juventude, Pai, que em algum momento se perdeu. Deus, que eles possam lembrar, Senhor, de tudo que eles viveram em Tua presença, de tudo, Senhor, que eles ouviram na Tua casa, e que eles venham se arrepender, e que eles venham retornar para a Tua casa. Tome, Senhor, essa juventude que está de pé, Senhor, para que elas não venham cair, Senhor. Continue sustentando
abençoando. E cada liderança, Pai, dessa juventude, que sejam usados e ousados, Pai, para que eles possam, Senhor, orientar esses jovens em teu caminho. Fortaleça essa liderança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Vamos para os anúncios. Amém, igreja? Tem algumas coisas essa semana, igreja. Essa semana, nossa semana está bem recheada. Segunda-feira, né? Começa aula de música às 19 horas. 19h30, reunião de oração das Déboras. 19h30 também, reunião dos adolescentes. Pastor, vai ser aqui? Vai ser aqui mesmo, né? Então, amanhã, às 19h30, adolescentes aqui na igreja. Terça-feira, às 19h30, temos a reunião do Ministério de Dança, tá? São as adolescentes e os adultos, tá bom? Porque o Kids continua a mesma coisa na quarta-feira, tá, mamães? E desde já eu já vou convocar uma reunião com o Ministério de Dança e as mães das pequenas e também das adolescentes para o próximo domingo, após o culto. Nós precisamos conversar e alinhar alguns pontos. Então eu preciso das responsáveis pelas kids, das responsáveis pelas adolescentes e as ministras próximo domingo, depois do culto. Tá bom? Quarta-feira, nós temos 19h30, ensaio do Ministério de Louvor, ensaio do Ministério de Dança, que é Águias do Senhor Kids, e a limpeza do templo. Lógico, né? Ensaio do Ministério de Louvor, não sei como que vai ser, porque hoje à noite, quando terminar o culto, os irmãos já vão começar a desmontar os equipamentos de som. Porque na quarta, nós vamos estar limpando o templo, então eu preciso da ajuda dos irmãos. Não fiquem em casa, venham. Eu brinquei que eu vou botar o nome de cada um numa janela ali, né? Porque já viu que é muita janela, né, gente? Então eu vou botar lá o Michele, uma janela, Tia Marta, uma janela. Falou que era para eu limpar a janela dela, gente, olha só. Então quando você chegar aqui e olhar para a janela, procure o seu nome na janela, tá bom? Se você não achar, escolha um aí, mais fácil. Brincando, gente. Quarta-feira, então, nós vamos estar limpando, começando a limpar o templo. Nós temos que lavar, passar pano, secar direitinho. O carpete, o pastor Eli vem na terça-feira para começar a colocar. Temos que limpar a galeria também. Então, tem muita coisa para fazer na quarta-feira, a partir das 19h30. Então, os irmãos venham. Mas, Águias do Senhor traga, né, as meninas aí. Se não der para ter o ensaio, elas vão para lá e vão ajudar também, enfim, né? Mas a gente vai manter o ensaio e também o do Ministério Águias do Senhor. Quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter o culto de oração. Nós não vamos ter o estudo da palavra, nós vamos orar, fazer o período de oração, terminar o período de oração. Nós vamos começar a nossa mudança, porque o templo vai estar limpinho, organizado, e nós vamos começar a levar tudo isso lá para fora. Lá para fora agora não, lá para o templo novo, né? Lá para o templo novo. Então, terminando o período de oração, nós vamos começar a nossa mudança. Na sexta-feira tem a reunião dos embaixadores do rei. Gente, tem sido uma bênção. Eu tenho postado lá no grupo, vocês têm acompanhado. E assim, Deus tem falado ao coração dessas crianças e tem trazido as crianças e está sendo assim uma bênção. E aquelas crianças que estão aqui são todas da rua. São as crianças da rua que o irmão Davi catou e o Vinícius tem trazido e tem sido bênção de Deus. E oremos por essa embaixada, porque no grupo da embaixada tem muitos pais que nem são da igreja. Então é uma forma de evangelizar também a família. Então oremos
pelo nosso irmão Davi, o Vinícius, e pela embaixada da igreja. Sexta, né? E aí na sexta eu acho que é mais o pessoal do som, né? Que vai estar organizando aí, multimídia, né, Marquinhos? Aí é com vocês, aí a gente já levou e vocês que arrumam. Só lembrar que amanhã os pintores que estão aí vão pintar o paredão antes do altar. Verdade, gente. Gente, quem souber rolar, rejuntar rodapé, a gente precisa finalizar amanhã. Bem lembrado, pastor. Porque na terça-feira, o pastor Eli já veio para colocar o carpete já está ali, já está comprado. Veio para colocar o carpete, mas o carpete não pode ser colocado faltando essa pintura desse paredão. Então, aos profissionais, aos que não são profissionais, né, podem vir. Nem que saia daqui todo branquinho, mas venha, né, pelo menos lixar um pedaço lá que precisa ser lixado. Então, venham e ajudem amanhã também na pintura do paredão aqui. Quem tiver, né, quem souber aí, ou quem não souber também, você vai ser útil, porque tem uns pinguinhos de tinta ali, né, Júnior? Você vai vir e vai tirar aqueles pinguinhos de tinta. Que horas que o Júnior vem? Será que horas? Júnior é o... Pretendo estar aqui 4 horas. 4 da tarde. Olha, ele vai estar 4, gente. Mas aí vocês, a partir de 4 horas, então, os irmãos podem vir chegando, né? Porque Júnior, ele quer vir para terminar amanhã, né, Júnior? Em nome de Jesus, vai terminar. Então, gente, sexta-feira é com o pessoal do som e multimídia. Domingo, nós temos o café e comunhão, está na direção dos homens. Mas a gente é uhul, né? Mas... Nada menos do que daquele dia. Nada menos, não vou aceitar menos, né? Gente, é para cada um trazer a sua contribuição, tá, gente? É porque os homens fizeram um banquete pra gente em maio, né? Dia das Mães. Gente, aquele banquete. Mas em maio eles vão repetir, em nome de Jesus. Né? Amém? Amém, igreja? Amém. Fala amém aí, mulheres. Amém. Em maio eles vão repetir, mas domingo agora, o último, domingo que vem, a gente vai trazer o nosso pãozinho, o nosso leitinho, né, Diácono André? Eles só vão organizar, tá? Por favor. 5 de setembro, temos a feira missionária aqui na igreja. A lista da arrecadação já está passando aí no grupo. E essa feira, irmãos, é para a gente conseguir recursos para enviar para os nossos missionários, para ajudar em missões. Então, a Larissa e o Léo pedem para que a gente esteja colaborando e também trazendo visitantes no dia, para comer aquelas delícias que a gente faz, a gente doa, né? Enfim, 5 de setembro. 12 de setembro nós temos uma vigília na sede para toda a Cibro, toda a igreja. Vai começar às 19h30 e vai até às 12 horas. Meia-noite, né? Meia-noite. 0 horas. 12 horas é meio-dia. Acabou, às 0 horas. Então, para toda a igreja, tá? Ministério de Intercessão, Déboras, a irmã Fabiana precisa da nossa ajuda ali, nosso suporte, mas é para toda a igreja, 12 de setembro. De 18 a 20 de setembro nós temos o Congresso das Mensageiras do Rei, elas vão estar ali em Rio Bonito. 9 a 12 de outubro tem o Congresso dos Jovens. Então vocês, jovens, precisam já fazer as suas inscrições. Se vocês não fizeram ainda, tem um valor, né, bem, mas são 4 dias aí. São 4 mesmo? 4, né? Vai sexta, vai ficar até segunda. Meu Deus, é um feriadão aí, gente. Então, façam a sua inscrição, divide, parcele, mas não deixem de ir. Pode procurar o pastor Elianderson, a irmã Prícila. Estou ouvindo a voz de Prícila. Amanhã é lá em Milena. Então, adolescentes, esquece aqui e vai para a casa de Milena. Tá? Então, Congresso da Juventude. 23 a 25 de outubro nós temos o Congresso Infantil
Eternos Kids 2, então nós precisamos levar as nossas crianças, o investimento é R$ 175. Então invista no seu filho, envie, bota o nomezinho dele lá no grupo e não deixe de ir. E a gente continua, irmãos, com a campanha da obra. Nós vamos mudar, mas nós estamos com uma dívida aí, menos de R$3.000. Eu não fiz o cálculo certinho, não, mas é menos de 3.000. Eu falei, se toda a dívida fosse 3.000, né? Mas assim, a gente precisa estar quitando essa dívida e a gente não pode passar para outra etapa sem antes finalizar essa dívida, que é pouco, sim, é um nada. Eu costumo dizer como nada. Depois disso que Deus nos fez presenciar, de olhar o templo lindo do jeito que está ficando, o que é 2.000 e poucos reais, né? Não é nada. E a gente nem está preocupado com isso. Mas nós precisamos continuar entregando as nossas ofertas, ajudando, né? Porque a gente precisa. A gente vai mudar, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer ali. Então a nossa campanha da obra continua. Amém, igreja? Desculpa porque é muita coisa, gente, senão... Amém. E tudo isso para a glória do nosso Deus, não é verdade? Vamos fazer... Lília, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração pelas nossas crianças. Todas as crianças que estiverem presentes podem subir no altar, que a irmã Lília vai estar intercedendo por vocês. E eu gostaria de pedir que intercedesse também pela Eloá, que não está aqui, mas está com febre. E aí ela acabou ficando com minha mãe para a gente vir, mas está com a gargantinha ruim, dor de cabeça, febre. Então que o Senhor esteja abençoando também ela lá. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, engrandecendo teu santo nome nesta noite, ó Deus. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Obrigada, Deus, por este momento de estarmos reunidos em teu nome, ó Pai. Em especial nesta noite, Deus quer entregar, Senhor, essas crianças no teu altar, ó Pai. Deus, que o Senhor possa estender suas santas e poderosas mãos sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Sobre aguardar, ó Pai, não ir para a escola, não voltar, ó Pai, não deitar, não levantar. Deus, que somente está guardando, Senhor. Guardando cada família, ó Deus. Que essas crianças, ó Pai, possam crescer, ó Deus, não somente em estatura, mas também em graça, sabedoria e entendimento do céu, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama, Senhor, sobre cada criança, ó Pai, desta igreja, Senhor. Cada criança, ó Pai, que tem vivido, ó Pai, dias difíceis, ó Pai, no meio familiar, ó Pai, mas que o Senhor possa estar enviando os seus anjos, Senhor, para cuidar dessas crianças, ó Pai. Também quero entregar a vida a Eloá, Senhor, em tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa estar enviando o anjo da cura, Senhor, para estar, Senhor, tratando dela ali da saúde, ó Pai, que ela possa sentir, Senhor, renovada, ó Pai, a cada dia, a cada momento, ó Pai. Muito obrigada por tudo, obrigada pela vida da Michelle, Pai, que está à frente deste culto, Pai. Cuida dela, Senhor, de toda a sua família. Te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler do 12 ao 27. Vamos fazer uma leitura dividida entre homens e mulheres. Vamos começar com as mulheres. Se vocês puderem se colocar de pé para a gente falar em alta voz, declarar esse versículo não, essa passagem. Vamos lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, começando com as mulheres. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cada um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Todos juntos no último. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém. Imagina, nós fizemos essa divisão entre mulheres e homens. E agora, imagina se no corpo tudo fosse orelha. Como é que a gente ia se alimentar? Como íamos ver para onde estamos indo? Como caminharíamos? Assim, Cristo nos fez diferente uns dos outros, para completarmos esse corpo. E aqui eu achei uma passagem dizendo: somos diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo. Cada pessoa tem uma função e um valor. Ninguém consegue dizer: não preciso de você. A alegria de um é compartilhada por todos. A dor de um também é alcançada por todos. Nossa unidade não significa sermos iguais, significa estarmos ligados ao mesmo Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somos um. Vamos continuar adorando o Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, que a gente possa... Esse louvor, ele fala, né, desse corpo que a Michelle leu aí nesse texto bíblico, né? Ele fala lá um pedacinho, ele fala: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, o nosso corpo, né? Unidos, vivendo em amor. Que isso seja uma realidade em nossas vidas, né? Que nós possamos realmente ter recebido esse novo coração do Pai. Um coração que regenera, um coração que transforma todos os dias, porque nós precisamos ser transformados todos os dias, porque nós estamos nesse mundo, nós pecamos, nós erramos, mas estamos aqui para continuar buscando ao Senhor, se regenerando e a cada dia chegando mais pertinho dele, fazendo a vontade dele. Amém?
Por mais que aos nossos olhos pareça impossível, o Senhor, Ele pode sarar essa nação. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar adorando esse Deus, declarando, né, que todo ser que vive louve ao Senhor, a criação ela louva o Senhor, que nós possamos nos derramar aos pés do Senhor todos os dias. Hoje falamos pela manhã que ao acordar, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que nós possamos viver, que Ele seja a nossa prioridade todos os dias. Amém? Confessar
Valdeci. Pode vir para estar orando pelo pastor Lucas, que vai trazer a mensagem esta noite. Muito bem. Eu não sei se apresentaram os visitantes que estão conosco hoje. Temos visitantes na casa hoje. Tem um casal ali, né? Já são evangélicos, não é isso? Qual igreja? Estão procurando um lugar para ser. É isso que eu entendi, né? É o casal de Salgado, né? Muito bem. Eita glória. Tem mais algum visitante conosco hoje? Tia Gaída está aí, né? Sempre está conosco. É a Lívia Talva, a irmã da irmã Geusa. E lá de cá temos aqui. São amigas. A sua sogra e a sua cunhada, que já são evangélicos também, né? Estou procurando lugar também não, né? É um papo nosso aqui, gente, pelo amor de Deus. Esqueci de tirar o microfone. Brincadeira. Tem mais algum visitante aí? Não? Louvo a Deus pela vida de todos os visitantes. Como é que é, então? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se gostar, pode ficar. A sua vai pra cá, tá? Lá não, você não. Vamos orar no pastor Lucas, né? Filho do diácono André, da irmã Cláudia. Cresceu com a gente aí, né? Ficou maior que eu, né? Fazer o quê, né? Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Lucas. Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, o qual vai trazer esta mensagem, mas é o Espírito Santo que vai falar aos nossos corações. Possamos abrir nossos corações para receber do Senhor nesta noite. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Sustenta o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Bom estar aqui louvando o Senhor. Como o pastor Valdeci já disse, eu não sou visitante, sou da casa também, e é bom sempre estar aqui louvando o Senhor, adorando o nome dele. O pastor apresentou, né? Está aí minha sogra e minha cunhada veio me acompanhar nessa noite. Minha esposa não está muito bem, passou uma semana pesada de trabalho, hoje ela está de cama. E aí ela não pôde me acompanhar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia. O texto que vocês estão trabalhando nesse mês da juventude, João capítulo 17, versículo 20. João capítulo 17, versículo 20. É o mês da juventude, estamos falando para a juventude, mas nós vamos trabalhar hoje para toda a igreja. Deus tem algo sobrenatural para a minha vida e para a sua vida, querido. Deus te trouxe hoje a esse lugar para tratar conosco. Existe um tratamento da parte do Senhor preparado para mim e para você acerca da unidade, acerca de somos um. João capítulo 17, versículo 20 diz: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que creram em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amos tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceste, mas eu te conheço. Estes discípulos sabem que tu me enviaste.
Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém? Quando eu recebi o convite da Príscila, falando sobre Somos Um, só uma rápida introdução. Eu estive em julho numa conferência de líderes e pastores em São José dos Campos, e foi uma imersão, foram 4 dias de imersão ali, tratando justamente para pastores, para líderes. Foi algo sobrenatural. E algo que Deus falou no meu coração e que nós estamos trabalhando lá na nossa igreja é acerca da unidade. De julho até dezembro nós estamos falando, e todas as mensagens, está sendo uma série de mensagens acerca da unidade. Deus falou no meu coração naquele período, e nós estamos trazendo para a nossa igreja. Interessante que a juventude aqui também está falando sobre a unidade, a importância da unidade, o que é ser unidade. E aí nós adotamos durante esse ano, nesse final de ano, todas as terças-feiras nossos cultos não estão sendo mais nas igrejas, nosso culto está sendo dentro do lar. Nós estamos visitando cada lar da nossa igreja, cada membro da nossa igreja está recebendo a visita. Nós temos orado por cada família, nós temos abençoado as famílias e nós temos falado sobre a unidade. Deus falou no meu coração, e vejo que Deus também está falando nesse lugar. Nós estamos trazendo para a nossa igreja local, e vocês estão trazendo aqui acerca da unidade, porque existe um propósito na unidade de Deus. Existe um propósito na igreja que está unida, e existe manifestação da presença do Senhor numa igreja unida. Mas nós precisamos entender por que nós precisamos estar unidos. Porque Jesus ora, e isso me chamou a atenção, porque nessa oração sacerdotal aqui, do capítulo 17 de João, Jesus ele vai orar por si mesmo, nos primeiros versículos, depois ele vai orar pelos discípulos, e depois ele ora por nós. Nós somos frutos da oração do Senhor. Tenha isso no seu coração, Jesus já orou pela sua vida. O relato da oração de Jesus, e só existe aqui em João capítulo 17, acerca que Jesus orou diversas vezes, mas aqui João vai relatar a oração de Jesus. E Jesus ele ora por mim e por você também. Interessante, e assim como a Michele falou no início aqui, que Jesus ele poderia ter orado por muitas coisas. Jesus já sabia que estava chegando ao fim, que ele iria passar pela cruz. Jesus já estava se preparando para a crucificação, e Jesus ele ora, ele vai interceder, e ele poderia orar para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser transformados, mas Jesus ele ora por unidade. Jesus ele não ora simplesmente para que sejamos cheios do Espírito Santo, mas que nós possamos viver uma vida em unidade, experimentar o que é estar unidos. Isso que o Senhor vem falando no meu coração, nós estamos trazendo para a nossa igreja, porque nós precisamos entender quem nós somos dentro da igreja. Tanto a juventude que hoje está se preparando e vai assumir um papel lá na frente, quanto nós que já caminhamos com Cristo, precisamos entender qual é o nosso papel na igreja. Nós lemos aqui em Coríntios, aqui Paulo falando à igreja de Coríntios sobre a unidade, e aqui trazendo uma ilustração sobre o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos parte do corpo de Cristo e temos uma função específica dentro do corpo de Cristo. Nós temos, cada um tem um papel específico na igreja local. Deus te plantou este lugar, é isso que nós estamos trazendo lá na nossa igreja, e que você possa refletir também. Deus te plantou neste lugar para você fazer algo para Ele. Você não está nesse local somente para participar de um culto, somente para levantar as mãos, participar do louvor. Deus te plantou este lugar para você dar frutos. Deus te plantou neste lugar, e com aquilo que você tem,
você tenha certeza que você é especial para o Senhor. E Deus quer te usar, Deus quer usar aquilo que Ele te deu neste lugar para que pessoas venham receber as boas novas. Amém. Talvez você fale assim para mim, mas pastor, eu tenho pouca coisa. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Com essa pouca coisa que você acha que é pouca coisa, Deus quer te usar. Deus te plantou este lugar. Deus te trouxe a este lugar. Você está nesse lugar para ser um canal de bênção. A juventude está neste lugar para ser um instrumento da parte do Senhor, para que vidas venham ser alcançadas. Nós não estamos somente em bancos sentados. Deus nos dá a responsabilidade. Você querendo ou não, mas quando nós assumimos um papel com Cristo, nós assumimos responsabilidade. E viver em unidade é uma missão. Eu vou falar isso mais à frente. Viver em unidade é uma missão e um grande desafio na vida do cristão. Viver unido é um grande desafio, principalmente na igreja. Nós temos um desafio de estar unido com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos familiares. E estar na igreja também é um grande desafio. Portanto, quando nós lemos aqui em João, Jesus orando, pedindo para que os discípulos estivessem unidos, para que nós vivêssemos em unidade, nós vamos ver que Jesus está falando que a unidade vai refletir a glória de Deus, o poder de Deus. A unidade da igreja, a unidade da juventude, a unidade de todos os departamentos vai refletir a graça e o favor de Deus. Amém. As pessoas vão enxergar na unidade da igreja Cristo. Por isso que Jesus está dizendo para que os discípulos, para que nós pudéssemos viver unidade, para que nós possamos experimentar a unidade dele com o Pai. A unidade de Jesus com o Pai. E aí, se nós vivemos em unidade, nós vamos experimentar essa intimidade de estar junto com Cristo. Os pais da igreja, como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero e Calvino, ele vai falar e vai comentar sobre esse texto, dizendo que Jesus, ele claramente fala que a igreja precisa viver em unidade. É um grande desafio da igreja, é um grande desafio para nós como cristãos, viver em unidade. Jesus, ele vai orar especificamente pela unidade da igreja, porque a unidade da igreja tem poder, porque a unidade da igreja revela a glória de Deus, porque a unidade da igreja vai fazer com que as pessoas sejam atraídas a este lugar. Ninguém vai ser atraído a um local que há discussão, que há confusão. As pessoas nos procuram porque encontram paz. A pessoa procura a igreja, a juventude vai procurar a igreja, os jovens vão procurar a igreja onde encontra paz. Vai encontrar um ambiente de paz. Um ambiente onde a glória do Senhor é manifesta, onde o Senhor se manifesta. Nós precisamos entender que é um desafio, mas que nós conseguimos passar por esse desafio. O versículo 21 vai dizer: para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando que precisamos estar unidos para que todos creiam que o Senhor o enviaste. Jesus nos ensina que a unidade não é um detalhe da igreja, mas é parte da nossa missão. Jesus nos ensina que estar em unidade não é somente uma parte, não é somente um detalhe da igreja, mas é parte da nossa missão. A sua missão como cristão, a minha missão como cristão é viver em unidade. Como é difícil estar unido. Como é difícil viver em unidade, mas é uma missão que Deus deixou para mim, para você como igreja. Juventude, Deus te chamou para fazer parte dessa missão. Igreja, Deus te chamou para fazer parte dessa missão. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer parte dessa missão. E como a Michele falou aqui no início,
por que viver em unidade, né? É a grande pergunta. Por que o Senhor orou em unidade? Por que nós precisamos viver em unidade? Porque o Senhor nos chamou para viver em unidade. Nós vemos aqui, beleza, que é parte da nossa missão, é para que o mundo creia que o Senhor o enviaste, mas existe algo maior do porquê vivemos em unidade. Eu separei aqui 3 pontos. Viver em unidade é saber que somos um porque temos o mesmo Cristo. Na igreja existem pessoas de diferentes personalidades, idades, dons e opiniões diferentes. Mas existe algo que nos une. Jesus Cristo. Na igreja existem pessoas de diferentes idades diferentes, personalidades diferentes, opiniões diferentes, dons diferentes, diferentes maneiras de pensar. Mas algo nos une nesse lugar. E o que nos une nesse lugar é muito maior do que as nossas opiniões, é muito maior do que as diferenças de idade, é muito maior que as diferenças de personalidade, é muito maior que as opiniões diferentes. Jesus Cristo nos une. Jesus Cristo nos une e por isso estamos nesse lugar. Por isso viemos a este lugar, por isso louvamos o nome dEle, por isso adoramos ao Senhor, por isso cantamos louvores a Ele, por isso nos reunimos todas as vezes nesse lugar aqui de culto para louvar o nome dEle, porque Jesus Cristo, Ele nos une, Ele é muito maior do que tudo aquilo que nós falamos aqui, que a nossa idade, que os nossos dons, que opiniões diferentes. E precisamos lidar com isso e saber que Jesus, Ele nos une. Por isso que é uma missão, por isso que é difícil, porque lidar com opiniões diferentes é muito complicado. Lidar com a juventude que outrora era de um jeito e hoje está vivendo uma nova juventude, levantando uma nova juventude, é diferente, é difícil. Mas Jesus nos une, e Jesus nos faz romper, e Jesus nos faz viver algo extraordinário na nossa unidade. Quando nós nos unimos, quando nós deixamos as nossas personalidades de lado, as nossas opiniões diferentes de lado, para servir ao Senhor em unidade, nós rompemos e vivemos o sobrenatural do Senhor. Deus começa a manifestar o teu poder, pessoas vão se achegando a este lugar, pessoas vão chegando a esse ambiente, porque vê em nós Jesus Cristo. Porque começa a enxergar na juventude Jesus Cristo, começa a enxergar que a juventude é uma juventude diferente. Mas diferente por quê? Porque existe algo maior no meio da juventude, é Jesus Cristo de Nazaré. Começa a enxergar essa igreja diferente, por quê? Porque Jesus está nesse lugar, porque Jesus está unindo as pessoas, porque Jesus está trazendo a unidade a este lugar. É Jesus Cristo que vai fazer, é Jesus Cristo no meio, nos fazendo unidos, que vai fazer as pessoas ou este lugar revelar a Ele. E às vezes nós relutamos tanto com algo simples, e às vezes nós ficamos perguntando por que o Senhor não acrescenta, por que o Senhor não faz, por que o Senhor não está operando, por que nós não vimos a manifestação do poder dEle, por que Deus não está fazendo mais, porque na maioria das vezes nós não estamos vivendo em unidade. Existe, e o Senhor nos convida a viver em unidade, e aonde há unidade há a manifestação do poder de Deus. Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você, Jesus orou pelos discípulos, para que nós possamos experimentar a unidade com Deus, para que nós possamos experimentar aquilo que Ele está vivendo com o Pai, e aonde Jesus vai passar a manifestação do seu poder, porque Ele está vivendo em unidade com Deus, e aonde Jesus vai passar, milagres vão acontecer, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser saradas, porque Jesus Cristo está passando, e Jesus Cristo está vivendo em unidade com o Pai. Imagine se Jesus, Ele vive a sua vida aqui na terra, no período que Ele viveu aqui na terra, sem a unidade com Deus, nada iria acontecer. Mas quando Ele se permite a viver em unidade com o Pai, há a manifestação do Espírito Santo.
Deus está nos convidando. Juventude, Deus está te chamando. Igreja, Deus está nos chamando para viver em unidade. Nós precisamos saber que Jesus, Ele nos une. E Ele é muito maior do que as nossas opiniões. É muito maior que a diferença de idade que estamos aqui. É muito maior que as personalidades, que opiniões diferentes, dons diferentes. Jesus, Ele nos une. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos saber disso. Que Jesus, Ele nos une. Somos um porque temos o mesmo Cristo. Como nós lemos lá em Coríntios, versículo 12 diz: assim como o corpo é um e temos muitos membros, assim é Cristo. O olho é diferente da mão, mas os dois pertencem ao mesmo corpo. Somos diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo. Uma reflexão para mim e para você: nossas diferenças não precisam nos dividir, elas podem nos completar. Vou ler mais uma vez. Nossas diferenças não precisam nos dividir, elas podem nos completar. Amém. As nossas diferenças não foi feita para nos dividir, mas para nos completarmos. Nós somos diferentes, o corpo é diferente. Cada um tem uma função, mas não é para nós sermos divididos, mas sim para nós completarmos. Você faz parte de uma engrenagem da igreja do Senhor. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Você tem um papel específico, especial neste lugar. Deus te colocou nesse lugar, eu vou falar mais uma vez, Deus te plantou nesse lugar como uma engrenagem. Você faz parte dessa engrenagem. Juventude, vocês fazem parte dessa engrenagem. E a diferença de vocês não é para dividir vocês, mas sim para completar vocês. Para completar a unidade, para completar a união dos jovens, para completar a união das mulheres, a união dos homens. Temos opiniões diferentes, somos diferentes sim, mas isso não é para nos dividir, mas sim para nos completarmos. Deus nos chamou para vivermos essa engrenagem, de sermos diferentes, mas estarmos juntos, completos, unidos, para viver aquilo que Ele tem preparado para nós como igreja do Senhor. Talvez você vá olhar para o lado e falar assim: mas o irmão é tão diferente de mim, pensa tão diferente. Amém por isso. Imagine se todos nós pensarmos as mesmas coisas. E ter um pensamento diferente não é ruim. Ter um pensamento crítico não é ruim. Desde que isso não seja para nos dividir, mas sim para nos completarmos, para nos formar e nos tornar unidos. Deus nos chamou a este lugar para entendermos que somos um porque temos o mesmo Cristo. Segundo ponto, somos um quando deixamos o ego de lado. Somos um quando deixamos o ego de lado. Por isso que eu falei que é uma missão, é um grande desafio para nós como igreja. Porque deixar o ego de lado é algo difícil. Mas o Senhor vai nos dizer e vai nos orientar diante da sua palavra que nós seremos um quando deixarmos o ego de lado. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Esforce-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está nos convidando a viver em unidade, suportando uns aos outros e perseverar na unidade, no Espírito, no vínculo da paz. Você acha que a igreja em Éfeso também não estava passando por problema? Você acha que a igreja em Éfeso também não tinha essa diferença de cultura, diferente forma de criação, diferentes pensamentos, diferentes pessoas naquele lugar? E Paulo está dizendo: olha só, vocês precisam suportar uns aos outros em amor. É uma missão. Nós precisamos suportar uns aos outros, não é somente, eu suporto ele. Não, é em amor.
Eu preciso entender que uma vida cristã, uma vida em unidade, é uma vida onde nós suportamos uns aos outros em amor. Existe amor na unidade da igreja. A igreja unida, ela vai transmitir o amor de Deus. Uma igreja unida, ela transmite amor. As pessoas se aproximam para viver esse amor, para experimentar esse amor, que só existe numa igreja unida. Ele vai dizer, perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Porque uma igreja unida, ela transmite amor e ela também transmite paz. Uma igreja unida, as pessoas vão viver em amor e elas vão viver em paz. Por isso que esse lugar traz paz. Por isso que é bom estar nesse lugar. Por isso que é bom viver nesse lugar. Por isso que é bom estar nesse lugar, porque esse lugar, ela transmite paz. Porque esse lugar nós sentimos paz. Porque é neste lugar que sentimos a presença do Senhor. E o Senhor transmite paz. Paulo nos chama a humildade, mansidão, paciência, amor, procurando guardar a unidade do Espírito. E viver em unidade, queridos, é uma vida de renúncia. Viver em unidade é viver uma vida de renúncia. Viver no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Estar nesse lugar e participar de diferentes departamentos, seja ele os jovens, que nós estamos falando hoje, seja ele para as mulheres, para os homens, precisamos renunciar. Jovens precisam de renúncia. Nós precisamos nos renunciar. Ser um, e somos um, nós precisamos renunciar ao nosso orgulho. Nós precisamos renunciar às competições. Nós precisamos renunciar, e isso é algo que tem acontecido na igreja, às comparações. Nós precisamos renunciar às mágoas. E precisamos renunciar à necessidade de sempre estar certo. Somos um quando deixamos o ego de lado. E somos um quando deixamos de lado o orgulho, a competição, a comparação, as mágoas e as necessidades de sempre estar certo. Como é difícil. Como é difícil estar em um local onde nós precisamos deixar o orgulho de lado. Mas quando nós experimentamos deixar o orgulho de lado, quando nós deixamos de lado as competições, as comparações, eu estava ministrando há pouco tempo na igreja, e depois eu estive conversando com um jovem, e ele estava vendo isso, comparações, se comparando dentro da igreja com outro jovem. Ele falou, pastor, isso foi tremendamente no meu coração, porque eu estava me comparando, por que o jovem tal faz tal coisa, por que o outro jovem toca guitarra, por que o outro jovem toca bateria, e isso estava trazendo um transtorno na minha mente, que eu não conseguia me encaixar na igreja, porque eu estava me comparando aos outros jovens, eu não entendia onde Deus queria que eu estivesse. Mas quando ele começou a deixar essa comparação de lado, ele entendeu que Deus chamou ele para uma outra área, que estar no ministério não era a função que Deus o chamou, Deus chamou ele para um outro ministério. Mas nós temos a necessidade de nos compararmos com outros jovens. Jovens, Deus está dizendo para você nessa noite, não se compare a ninguém do seu lado. Olhe para o alvo, olhe para Jesus, enxerga Jesus, não se compare, porque Deus te chamou e te deu dons específicos. Talvez você me olhe aqui ministrando, ou o pastor ministrando, você fala, eu queria ministrar, amém. Mas talvez Deus te chamou para um outro ministério. E talvez porque você fica se comparando às pessoas, você ainda não se colocou no lugar que Deus te chamou para estar. E Deus está dizendo, olha só, não se compare a ninguém. Entenda a sua função dentro do corpo de Cristo. Entende o dom que Deus te deu e começa a exercer aquilo que Deus te deu. Começa a exercer a sua função como a engrenagem do corpo de Cristo. Começa a viver aquilo que Deus já colocou em você para fazer. E às vezes nós deixamos de fazer porque nós mesmos menosprezamos aquilo que Deus nos deu.
Nós mesmos menosprezamos os chamados de Deus para a nossa vida e queremos comparar com o chamado do pastor, com o chamado do diácono, com o chamado do ministério de louvor, mas Deus te chamou para uma área específica, dê o seu melhor na área que Deus te colocou. Seja o melhor. Deus te colocou neste lugar para fazer a diferença, e Deus sabe que você era capaz, e você vai fazer aquilo de uma maneira grandiosa. E as pessoas vão chegar a esse lugar porque você está fazendo a sua parte. É uma engrenagem, somos um, quando nós deixamos as comparações de lado, quando nós deixamos a competição de lado, nós queremos competir com as pessoas, e no reino de Deus não há tempo para competição. Nós não temos tempo para competir neste lugar. Há um tempo de unidade. Estamos no mesmo time, querido. Amém. Existe o mesmo time. Nós não podemos jogar contra esse time. Não tem como fazer um gol contra. Deus te plantou neste lugar mais uma vez para você fazer a diferença. Deus te plantou neste lugar e te deu um dom diferente para você ser um canal, um instrumento do Senhor neste lugar. Juventude, Deus te plantou neste lugar para você ser a diferença. Não seja mais um, mas seja a pessoa que vai fazer a diferença. Seja a pessoa que vai fazer a diferença na área que Deus te colocou. Não há tempo para competição. Não há tempo para mágoas, querido. Quantas pessoas têm vivido dentro da igreja com mágoas? E as mágoas têm impedido ela de fazer o ID do Senhor. Tem impedido ela de viver a unidade de Cristo. Tem impedido de viver o sobrenatural do Senhor. E às vezes há um buraco dentro da unidade da igreja, porque essa pessoa, ela tem vivido e tem vindo à igreja ainda com mágoas, ela não se colocou nessa brecha. E aí a igreja começa a não viver e não experimentar, porque ela ainda continua carregando essas mágoas, e Deus te trouxe a este lugar, que em nome de Jesus essas mágoas cairão por terra hoje. Amém. Toda a raiz de amargura, tudo aquilo que tem te impedido de viver o extraordinário do Senhor, de viver em unidade, cairá por terra hoje em nome de Jesus. E você vai se colocar na posição, juventude vai se colocar na posição do Senhor, e nós iremos trabalhar para o reino, e as pessoas chegarão a este lugar sedento da palavra de Deus, sedento dessa unidade, sedento desse amor, sedento dessa paz. Vão experimentar aquilo que Jesus está falando neste lugar, que aquilo que Jesus orou, experimentar a glória do Senhor, a manifestação do poder de Deus. A necessidade de estar sempre certo, isso é tremendo. Sempre queremos estar certo. Tudo o que acontece na igreja, nós queremos estar certo. A nossa opinião precisa prevalecer. Se não prevalecer, eu não vou fazer. Se não prevalecer, eu não vou nem colocar a mão. E viver a unidade é abrir mão de estar certo. Eu posso até estar certo, mas para o bem da unidade eu vou fazer. Amém. Eu posso até pensar que estou certo. Vou além, às vezes nós pensamos que estamos certos, mas não temos certeza de nada. Mas para vivermos em unidade eu preciso abrir mão das minhas certezas. Viver em unidade é abrir mão das certezas. Quantas vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e agora eu saindo um pouco da igreja e trazendo para a área familiar, quantas das vezes para dar certo um relacionamento precisa abrir mão das certezas? Um relacionamento duradouro é renúncia, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é renunciar à necessidade de estar certo. Eu posso até achar que estou certo, mas para o bem da minha família, eu renuncio às minhas certezas. Numa vida, comunidade da igreja, eu posso até achar que estou certo, mas para vivermos em unidade, eu preciso abrir mão das minhas certezas. Porque se eu não abrir mão, e meu irmão também não abrir mão, e o outro também não abrir mão, vai haver confusão.
Então a unidade da igreja é abrir mão do ego. Somos um quando deixamos o ego de lado. Somos um quando deixamos a necessidade de estar certo de lado. Ser um não significa concordar com tudo. Significa escolher o amor mesmo quando somos diferentes. Ser um não significa concordar com tudo. Significa escolher o amor mesmo quando somos diferentes. Então nós vivemos em unidade, a juventude vai viver em unidade, a igreja vai viver em unidade, não é quando concordamos com tudo, mas quando escolhemos o amor mesmo quando somos diferentes. Temos pensamentos diferentes, idade diferente, uma juventude diferente está sendo plantada nesse lugar, está crescendo nesse lugar. A juventude de hoje, querido, não é a mesma juventude quando você era jovem. A cabeça dos jovens de hoje não é a mesma cabeça do meu tempo de jovem. A juventude que está crescendo nesse lugar, plantada nesse lugar, não é a mesma juventude quando você participou dos cultos, do culto jovem. É uma outra juventude. E você faz parte para que essa juventude cresça, com a cabeça diferente, com a mentalidade diferente. Mas nós precisamos abrir mão daquilo que nós aprendemos lá atrás, de algumas coisas que nós praticávamos naquele tempo, para que essa juventude venha crescer forte, para que essa juventude venha se estabelecer nesse lugar, para que essa juventude venha crescer e dar frutos nesse lugar, para que outros jovens venham chegar nesse lugar. Nós fazemos parte dessa plantação que está sendo plantada nesse lugar, que vai crescer, que vai frutificar e vai dar bons frutos. Amém. Mas nós precisamos entender que nós não podemos concordar, mas nós escolhemos o amor, mesmo quando somos diferentes. Eu falo isso porque eu vivo isso lá com meu filho. 18 anos. Com 18, outro com 12. Mentalidade totalmente diferente. As estações vão mudando. Eu começo a conversar com ele, eu falo, meu filho, no meu tempo, com 18 anos, isso que você fazia, eu não fazia. Por exemplo, teve evento evangélico aqui, né? Da Marçal, meu 18 anos eu não quero. O de 12 eu vou. E eu falei assim, rapaz, a gente ficava doido para ter um evento na cidade para a gente poder participar. Era difícil ter, quando tinha, a gente se organizava em uma caravana, esperando essa oportunidade de estar lá. E hoje temos, e você não quer ir, e o outro quer ir. Então são mentalidades diferentes, cabeça diferente, mas nós escolhemos o amor mesmo quando somos diferentes. Nós decidimos para viver em paz, para viver em unidade, viver em amor. Uma juventude diferente. E ontem eu estava lá e eu não via os jovens do mesmo jeito que estava o público maior, né? Louvando o Senhor, adorando, se divertindo. Parecia que o evento não era para os jovens, era para os mais velhos, porque os velhos estavam animados com aquilo, porque era algo que marcou a nossa juventude. O camping ali marcou a nossa juventude. Mas é um tempo diferente. E precisamos respeitar esse tempo diferente. Essa juventude é uma juventude diferente. Nós temos um papel importante de ajudar essa juventude a crescer, essa juventude frutificar, essa juventude viver unida. Amém. Nós precisamos viver em unidade, transmitir essa unidade para essa juventude e essa juventude viver em unidade. Mas nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, das nossas competições, comparações, mágoas e necessidade de sempre estar certo, escolhendo sempre o amor, mesmo quando somos diferentes. Outro ponto importante é, somos um, e aí fica muito específico no texto que nós lemos de João capítulo 17, somos um para que o mundo creia. Jesus termina dizendo, para que todos sejam um, para que o mundo creia. A nossa unidade é um testemunho. Quando vivemos uma vida dividida, as pessoas enxergam conflito. Mas quando jovens, nós como igrejas, diferentes, conseguem o amor, perdoar, servir junto,
o mundo consegue enxergar Jesus através dele. As pessoas só vão enxergar Jesus quando nós estivermos unidos. As pessoas conseguem enxergar na igreja local Jesus quando há unidade. Jesus está dizendo no próprio capítulo 17 aqui: viva em união, em unidade, para que o mundo creia. Viver em unidade é viver uma vida de testemunho. Nós somos testemunho para o mundo, para que o mundo venha a crer. A nossa vida cristã vai refletir a glória do Senhor ou não. E se eu perguntasse como está a sua vida hoje, será que a nossa vida hoje reflete a glória do Senhor? Será que as pessoas conseguem enxergar em nós um testemunho de vida que reflete a manifestação do poder de Deus? Será que no local que nós estamos inseridos hoje, nessa igreja local, ou nos departamentos, ou no meio da juventude, que nós estamos falando no meio da juventude, as pessoas conseguem enxergar Jesus? As pessoas vão enxergar Jesus não são pelos dons, não são pelas palavras bonitas, não são pelas nossas roupas, pelos nossos vestimentos, mas sim pelo nosso testemunho de vida, pelo aquilo que nós estamos fazendo neste lugar, pela nossa unidade. As pessoas começam a procurar a igreja, começam a procurar os departamentos quando começam a enxergar Jesus. Uma juventude vai refletir a glória do Senhor quando ela está unida e o mundo começa a enxergar Jesus nela. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. As pessoas precisam olhar lá para a minha igreja, o Ministério Palavra da Vida, e enxergar Jesus. As pessoas precisam olhar para a missão, olhar para a Siglo e enxergar Jesus. Mas elas só vão enxergar Jesus quando nós vivemos em unidade. Porque a unidade vai refletir o nosso testemunho. Jesus está dizendo para os discípulos, orando ali pelos discípulos e orando para nós, para que as pessoas comecem a enxergar Jesus neles, na unidade. Assim como olhava Jesus e via que ele estava unido com o Pai, e aquilo que ele fazia refletia a manifestação do poder de Deus. E nós também, assim como os discípulos, assim como nós fazemos parte dessa oração sacerdotal de Jesus, de refletirmos a manifestação do poder de Deus. A nossa vida é um testemunho para o mundo. Não temos que ser um agente secreto. Nós não podemos viver a nossa vida cristã como um agente secreto. Ninguém sabe, só o pastor sabe que eu sou evangélico. Só aquele que me chamou sabe que eu sou evangélico, mas as pessoas não sabem que eu sou. Na minha casa as pessoas não enxergam ao Senhor. No meu trabalho as pessoas não enxergam ao Senhor. Na minha escola as pessoas não enxergam o Senhor através da minha vida, e isso é um grande problema. Juventude, na sua escola, Deus precisa ser revelado através da sua vida. Existem jovens hoje perdendo a vida porque ainda não foram encontrados por esse amor. Existem jovens hoje tirando a própria vida, e isso está tomando uma proporção muito grande, porque não conseguem enxergar na juventude de hoje a manifestação do poder de Deus, porque nós estamos nos escondendo, quando nós deveríamos aparecer e mostrar que existe um Deus que nos une, que tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para trazer restauração. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantas famílias estão sendo tragadas pelo diabo, porque a igreja em todo, não é essa igreja, mas a igreja não tem se colocado na posição. Jovens estão tirando as próprias vidas por causa de depressão, porque ainda não encontraram esse amor. Deus quer te colocar, jovem, numa posição na sua escola, e pessoas serão salvas através da sua vida. Juventude será salva através da sua vida nesse local aqui. Eu acompanho os embaixadores do rei, eu estou também no grupo. A Rosana falou que tem pais que não são da igreja, eu também estou no grupo, eu acompanho.
Jovens estão vindo a este lugar porque encontram a unidade. Jovens precisando, quantas famílias que nós conhecemos, que estão sendo destruídas, mas precisam da palavra do Senhor, precisam conhecer a palavra do Senhor, precisa viver na palavra do Senhor, mas será encontrada quando nós nos colocarmos na unidade de Cristo. Deus tem nos chamado, nós somos um, querido. Há uma palavra profética da parte do Senhor na unidade, de trazer o testemunho do Senhor. Uma reflexão para mim e para você, que diz: não estamos aqui para competir, estamos, e eu falei isso, estamos no mesmo time. Nós estamos no mesmo time. Servimos ao mesmo Senhor. Apesar de estarmos em igrejas diferentes, mas nós jogamos no mesmo time. Existe poder na unidade da igreja, independente de denominação. A igreja, ela precisa estar unida para que as pessoas venham enxergar Jesus. Para os problemas que nós ouvimos aí fora, a solução é Jesus. Para os problemas familiares que nós ouvimos aí fora, a solução é Jesus. Para as depressões que nós ouvimos aí fora, claro que precisa de ajuda médica, mas Jesus é a solução. Para a enfermidade que você tem enfrentado, Jesus é a solução. Para as mágoas que você tem carregado, Jesus é a solução. Para as dificuldades que você tem enfrentado de estar em unidade, Jesus é a solução, porque é Ele que nos une. Para os pesos que você tem carregado e tem feito divisões, Jesus é a solução. Para uma juventude unida, Jesus é a solução. Talvez Jesus ainda não fez morada no seu coração. Talvez você ainda não deu lugar para que Jesus retirasse esses pesos que tem carregado, que você tem carregado. E Jesus está dizendo: eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a solução para que você venha viver em unidade, venha viver a plena unidade do Senhor. Talvez você está nesse lugar, plantado nesse lugar, talvez você jovem, ou talvez você não jovem, mas está plantado nesse lugar, e você ainda não conseguiu viver em unidade, porque tem carregado marcas do passado, tem carregado pesos, tem carregado ainda a sua criação, mas Jesus está dizendo: eu sou a solução para você viver a unidade. Talvez você está esperando a manifestação do poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você esteja esperando o milagre do Senhor e isso ainda não aconteceu porque você ainda não se colocou na posição como servo do Senhor, como peça fundamental dessa engrenagem. Talvez as coisas ainda não romperam na sua vida porque você ainda não se colocou na posição para que Deus comece a trabalhar através da sua vida. Eu tenho falado muito isso lá na igreja, sobre unidade, sobre estar plantado, sobre servir, sobre dar frutos. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, estamos plantados no local e precisamos dar frutos. Precisamos dar fruto, querido. As estações vão passando. E qual fruto você tem dado? Qual tem sido os seus frutos? Deus não te chamou, Deus não te colocou nesse lugar somente para você estar sentado no banco. Deus te chamou e te plantou esse lugar para você dar frutos. E o fruto vem através de Jesus Cristo, quando nós nos colocamos na posição. Talvez está faltando você dar um passo fundamental de dizer: eu me coloco na posição hoje, eu me coloco na posição hoje, eu tenho carregado marcas, porque teve discussão lá atrás, porque teve um problema lá atrás, porque a minha opinião, eu queria que fosse do meu jeito, não foi do meu jeito, e porque não aconteceu do meu jeito, eu não vou fazer. E Deus está dizendo: olha só, não é tempo de comparação, não é tempo de olhar para esses problemas, é tempo de se unir para que haja manifestação do poder e da glória do Senhor. Você tem noção que vocês estão dando um passo fundamental, vocês estão saindo desse ambiente, vão para um outro ambiente maior. Talvez você ainda não conseguiu enxergar aquilo que vocês estão fazendo, vocês estão saindo, vocês estão estendendo as tendas.
E algo profético há nessa mudança, porque há um local maior para que mais pessoas cheguem a esse lugar. Mas para que mais pessoas cheguem a esse lugar, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos refletir a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos estar preparados para que haja manifestação do poder do Senhor. Nós precisamos estar preparados para uma juventude que Deus vai enviar a este lugar. Nós precisamos nos preparar, estar preparado, porque nós já estamos caminhando, nós já estamos avançando. Vocês já estão caminhando. E Deus já tem jovens separados para mandar a este lugar. Deus já tem uma juventude separada para este lugar. Deus já tem pessoas que Ele vai enviar a este lugar. Mas nós, como corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Não é tempo de comparação, não é tempo de olhar para nossas opiniões, para os nossos dons. Não é tempo de nos unirmos para algo maior que Deus vai fazer nesse lugar. Para algo maior que Deus vai operar nesse lugar, para a manifestação que Deus vai fazer neste lugar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Eu tenho certeza que vai haver manifestação do poder de Deus. Pessoas serão curadas, famílias serão tratadas, jovens serão recuperados nesse lugar. Mas Deus está te chamando hoje para se colocar na posição como engrenagem. Talvez você está esperando um tempo, talvez você está vendo o tempo passar e ainda não se colocou. E Deus está falando, eu estou te chamando hoje para fazer parte dessa engrenagem. Se posicione hoje. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, e Deus tem chamado uma igreja, uma juventude que se posiciona, que se une, independente das diferenças. E saber que as nossas diferenças, ela não vai nos dividir, mas ela vai nos completar, para que possamos alcançar outras pessoas. Para quem mora neste lugar, nesse bairro, sabe que é um bairro que necessita do mover de Deus. Para quem mora nesse lugar, sabe que existem jovens perdidos. Para quem mora nesse lugar, sabe que esse lugar necessita da presença do Senhor, que a juventude, que as famílias precisam da presença do Senhor. E você faz parte das pessoas que vão fazer a diferença. Amém. E você faz parte, jovem, da juventude que vai alcançar esses jovens. Você faz parte de uma juventude que vai fazer a diferença nesse lugar. Para nós encerrarmos, não precisamos ser iguais, precisamos estar juntos em Cristo. Não precisamos ser iguais, precisamos estar juntos em Cristo. Em uma fé, um Senhor, um propósito, uma missão, sermos um. Nós precisamos estar juntos, em uma fé, em um só Senhor, em um só propósito, em uma só missão, estarmos juntos. Somos um não porque somos iguais, mas porque pertencemos ao mesmo Cristo. Somos um não porque somos iguais, mas porque pertencemos ao mesmo Cristo. Nós não precisamos ser iguais, mas nós precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo propósito, em uma missão, e estarmos juntos. Queria te convidar a ficar de pé, com a permissão do pastor. Quero orar pela sua vida, para nós encerrarmos. Essa palavra é uma palavra de Deus liberada desse lugar para a juventude, mas liberada para o seu coração também. É uma palavra tremenda da parte do Senhor para nossas vidas, de entendermos o nosso propósito, a nossa missão, para algo que Deus já preparou para este lugar. E às vezes nós pensamos que Deus está preparando, mas Deus não está preparando, Deus já preparou. Se nós olharmos na criação, Deus ele vai fazer a criação dele já preparando para o próximo. Então todo passo do Senhor lá na frente já estava preparado. Vocês não vão mudar somente pensando que é um local maior, porque Deus já preparou grandes coisas para aquele lugar. A juventude não vai
se fazer um encontro nos próximos encontros somente por um encontro, porque Deus já preparou grandes coisas. Você não vai chegar na sua escola simplesmente para estudar, mas porque Deus já preparou um ambiente preparado para que você possa ser um instrumento do Senhor. Na sua família, Deus já preparou um campo para que você seja um instrumento dele naquele lugar. Deus já liberou a capacitação do alto sobre a sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Neste lugar, Deus já liberou algo extraordinário, maior, que nós podemos pensar, mas nós precisamos nos posicionar. O ambiente já foi preparado, o local já está sendo preparado, as pessoas que vão ser enviadas já foram preparadas, mas nós precisamos nos posicionar. E eu quero orar pela sua vida, mas eu quero orar em especial a você. Você jovem, a você que está nesse lugar, que entendeu a palavra e viu que precisa lançar fora algumas coisas para viver em unidade. Talvez você esteja nesse lugar e as suas opiniões precisam prevalecer, e você entende que você precisa deixar isso de lado para que você venha viver em unidade. Talvez você esteja nesse lugar e a sua mentalidade é diferente do outro e isso tem te impedido de viver em unidade, mas você quer lançar de fora para viver a plena unidade do Senhor. Talvez você esteja nesse lugar e as suas certezas, as suas convicções, ela precisa prevalecer. Se não prevalecer, você não vai fazer. Isso tem te impedido de viver em unidade. E Deus está te chamando neste lugar, querido, para que isso venha cair por terra hoje e você venha viver a unidade de Cristo. Talvez você esteja nesse lugar e ainda precisa algo na sua vida que não foi falado, mas você, através do Espírito Santo, entendeu que existe algo que precisa ser lançado fora hoje para viver em unidade, para estar unido. Talvez você unido no seu departamento, talvez unido na igreja, talvez unido na juventude. Deus está te chamando nesse lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus, você vai viver a unidade de Cristo. Em nome de Jesus, esses problemas não vão te impedir de viver o sobrenatural do Senhor. E em nome de Jesus, isso que tem te impedido de viver em unidade cairá por terra hoje. Há um poder na unidade da igreja, querido. Nós, como igreja, iremos orar pela sua vida. Nós, como igreja, iremos orar por você nessa noite e Deus vai começar a operar através da sua vida. Mas precisa de um posicionamento seu. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, viver essa unidade. Eu quero me posicionar como um membro desse lugar, como uma engrenagem nesse lugar, para viver a unidade de Cristo. Eu hoje decido viver a unidade de Cristo. Há uma decisão na minha vida e na sua vida. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, estar intercedendo pela sua vida. Não é fácil. Não é fácil, mas precisa ser uma decisão. Não é fácil, mas para que possamos experimentar, nós precisamos abrir mão disso tudo que foi tratado nessa noite, para vivermos a unidade de Cristo. É uma missão, é um desafio, mas Deus te chamou, te capacitou, já te capacitou para viver isso. Mas precisa de uma decisão sua. E esse é o tempo que o Senhor te chamou, esse é o tempo que o Senhor te trouxe a este lugar para começar a tratar da sua vida. Há mais alguém? Que lhe dá uma oportunidade do Senhor para a sua vida. Há uma oportunidade, não fique com vergonha. Talvez você esteja envergonhado com algo, mas não tenha vergonha. Tenha vergonha de continuar do mesmo jeito. Tenha vergonha do tempo passar e você continuar do mesmo jeito. Eu tenho falado isso lá na igreja, junto com os membros de lá. Olha só, as estações estão passando. Nós precisamos dar frutos. Quais são os seus frutos? Se você não tem dado fruto, esse é o tempo para você ser enxertado da presença do Senhor nessa noite e começar a dar frutos. Eu quero orar por você. Pai querido, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai, nesse local, Pai, nessa noite especial, nesse culto jovem, Pai, a qual o Senhor está falando para uma juventude, para uma igreja sobre unidade, sobre o corpo de Cristo, Pai. Pai querido, eu venho te entregar a Tua igreja, Pai, diante do Teu altar.
Eu quero entregar os teus filhos diante do teu altar, que o Senhor venha estar abençoando esse corpo, Pai, essa unidade, Pai. Que esse lugar, Pai, venha frutificar, Pai, e venha transmitir a tua presença. Que pessoas venham chegar a este lugar, Pai, necessitando da tua palavra, Pai, cedendo a tua palavra, Pai, e venha encontrar neste lugar, Pai, a paz, venha encontrar neste lugar o amor, Pai, venha encontrar neste lugar, Pai, oh Deus, a tua presença, Pai, que a tua presença, Pai, venha encher esse lugar, Pai, que as pessoas ao chegarem nesse lugar venham ser curadas em nome do Senhor Jesus, que as pessoas ao chegarem nesse lugar, Pai, venham ser transformadas em nome do Senhor Jesus, que famílias, Pai, possam ser restauradas em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te entregar, Pai, aqueles, Pai, que decidiram, Pai, ó Deus, abrir mão, Pai, do seu orgulho, Pai, das suas certezas, Pai, para viver em unidade. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar capacitando, que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai, que o Senhor venha estar dando entendimento, Pai, que o Senhor venha trazer paz, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, o refrigério, Pai, sobre essas vidas, Pai, porque às vezes caminhando, carregando pesos, Pai, que não deveríamos estar carregando, mas nós colocamos sobre as nossas costas, Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, esses pesos caiam por terra hoje, em nome do Senhor Jesus, e a tua igreja venha viver a plenitude do Senhor, e essa juventude, Pai, venha viver a plenitude do Senhor, Pai. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus uma juventude cheia do Teu Espírito Santo, Pai, uma juventude unida, Pai, uma juventude que transmite a Tua presença, Pai, que transmite o amor do Senhor, a essência do Senhor, Pai, e que essa juventude venha refletir, Pai, o do Teu poder, da Tua glória, Pai, no seu trabalho, Pai, no seu lar, Pai, aonde eles estiverem, Pai, que a Tua presença, Pai, venha refletir nessa unidade, Pai. Toma a Tua igreja diante do Teu altar, Pai. Pai, toma essa igreja, Pai, diante do Teu altar, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando essa unidade, Pai. Que possamos nos unir, Pai, como uma engrenagem, como um corpo do Senhor, Pai. Que trabalhamos para o mesmo time, Pai. Que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem. Palavra maravilhosa. Recebemos nesta noite o Espírito Santo do Senhor para nossas vidas nesta noite. Que possamos abrir nosso coração para receber, abrir nosso entendimento para entender o que o Espírito Santo do Senhor está falando à sua igreja. E que possamos realmente abrir mão do nosso eu e deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar em nossa vida. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas. Louvo a Deus que realmente ele deixou o Espírito Santo falar. Não ele, mas o Espírito Santo do Senhor é que falou a cada um aqui nesta noite. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por cada vida que está aqui nesta noite. E assim nós já vamos encerrando o culto. Eu quero só lembrar que tem uma reunião agora com a nossa irmã Marta, com as mães das mensageiras do rei, que vão ao congresso, né? E essa reunião será agora após o culto, tá? As mães das mensageiras que vão ao congresso. Quero convidar o pastor Eliano aqui à frente. Ele é o líder aí, né, dos nossos jovens e adolescentes. Atualmente tem reunido só com os adolescentes, pastor Eliano e a irmã Priscila, né? E os jovens casados e solteiros têm reunidos conosco uma vez ao mês. Mas o Senhor tem trabalhado, né, na vida desse casal, e os adolescentes têm ali desenvolvido, o grupo está crescendo, e tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Próximo domingo estaremos ali no novo espaço, fechando o mês da juventude. Pastor Nilcinho
estará aqui conosco e convocamos todos os jovens e adolescentes que não faltem o culto do próximo domingo. O pastor Eliandro estará lá em Cidade Beira-Mar, né? Estará pregando lá, mas acredito que vai dar tempo para ele vir correndo para o encerramento e para uma foto, né? Que os jovens irão tirar no final do culto. O pastor vai orar e também declarar a bênção final desta noite. Coloque-se mais uma vez, a gente está orando ao Senhor. Deus de amor, nós te agradecemos, Pai, por esta reunião maravilhosa, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor usou a vida do pastor Lucas para trazer a tua palavra, a tua igreja, e que possamos, ó Deus, como igreja, Pai, tomar posse dessa palavra e agir conforme as suas orientações, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, guardados de todo mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa ser com cada um aqui presente e com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada pela terra, e que todos possamos dizer amém. Graças a Deus. Deus abençoe.